Bem-vindos a mais uma conversa da nossa série sobre a patrística. Para quem está chegando agora, aqui a gente explora as mentes brilhantes que moldaram os primeiros séculos do pensamento cristão. E hoje, o nosso material de análise é uma obra que é um verdadeiro pilar, Contra as Heresias ou Adversus Haereses, escrita por um personagem fascinante, Ireneu, bispo de Leão. E antes de mais nada, a gente precisa entender quem era esse homem. A obra foi escrita por volta do ano 180. Isso é crucial, sabe? Estamos falando de cerca de 150 anos, apenas um século e meio depois da morte de Cristo. E Ireneu não era um acadêmico isolado numa biblioteca. Ele é o que chamamos de vir apostólicos, um homem apostólico. Homem apostólico, o que isso significa na prática? Que ele conheceu algum apóstolo? Quase. A linhagem dele é impressionante. E, honestamente, dá um arrepio. Ireneu foi discípulo direto de São Policarpo. E Policarpo, por sua vez, foi discípulo direto do apóstolo João. Do apóstolo João, o mesmo João que... O mesmo João que reclinou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Nossa! Peraí, então a corrente de transmissão da informação é: Jesus ensina João, João ensina Policarpo, Policarpo ensina Ireneu. A gente está a 2 pessoas de distância de ouvir a doutrina diretamente da fonte. Isso dá um peso completamente diferente para tudo que ele escreve. Um peso gigantesco. Ele não está especulando sobre o que o cristianismo deveria ser. Ele está testemunhando e defendendo a fé que ele recebeu de quem conviveu com os apóstolos. E essa defesa foi muito necessária. A nossa missão aqui, com base nos escritos dele, é entender a primeira grande guerra de informação que a igreja enfrentou. E, no processo, descobrir como a estrutura da fé, com traços que muitos reconheceriam como católicos hoje, já estava incrivelmente sólida. Ok, o livro se chama Contra as Heresias. Soa bem combativo. Que guerra era essa? Quem eram os vilões da história que ele estava enfrentando? O inimigo principal tinha um nome que soava sofisticado, gnosticismo. Vem de gnose, a palavra grega para conhecimento. Mas não era um conhecimento qualquer. Era um suposto conhecimento secreto, superior, reservado para uma elite iluminada. E a visão de mundo que eles propunham, que Ireneu descreve com detalhes, era, uma viagem. Pode detalhar um pouco como era esse universo gnóstico? Imagine o seguinte: para eles, o Deus Supremo, o verdadeiro, não era o criador do nosso mundo. Esse Deus era totalmente transcendente, inatingível, quase uma abstração, a quem eles chamavam de abismo. Abismo. Isso. E desse abismo surgiu uma série de emanações, como luzes que se desprendem de uma fonte principal. Eram seres divinos inferiores, que eles chamavam de éons. Até aqui parece mais uma mitologia de fantasia, quase uma ficção científica cósmica, do que uma religião. Onde que o nosso mundo entra nisso? Aí que a coisa fica estranha. Para os gnósticos, a criação no mundo material não foi um ato de amor de um Deus bom. Foi um acidente, um desastre cósmico. Um dos éons mais distantes, uma figura feminina chamada Sofia, ou sabedoria, por uma espécie de paixão ou erro, acabou gerando uma entidade sem o consentimento do abismo. Essa entidade é o criador do nosso universo. O criador do nosso mundo é fruto de um erro. Exatamente. E essa entidade, que eles chamam de demiurgo, é, na melhor das hipóteses, ignorante. Em algumas versões gnósticas, ele é arrogante e até mesmo mau. Ele acha que é o único Deus, mas na verdade é só um gerente de nível inferior de uma corporação cósmica da qual ele nem entende o quadro geral. Peraí, então eles estavam dizendo que o Deus que falou com Moisés no Monte Sinai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus do Antigo Testamento, era na verdade esse demiurgo, um ser inferior e ignorante? Isso é uma bomba atômica teológica. Como isso sequer era defensável? Era uma reinterpretação radical. Eles basicamente criaram uma divisão. O Deus do Antigo Testamento, o criador da matéria, má, é um, e o pai de Jesus, o abismo espiritual e bom, é outro, completamente diferente. Isso resolvia para eles o problema do mal de uma forma muito simples. O mundo é ruim porque foi feito por um Deus ruim.
E essa ideia, por mais estranha que nos pareça, era muito sedutora na época. Dava às pessoas um sentimento de superioridade, de possuir um conhecimento secreto que os cristãos comuns, os simplórios, não tinham. E o que essa visão fazia com a figura de Jesus? Porque ele está no centro de tudo. Destroçava a figura dele. Para a maioria dos gnósticos, a matéria é uma prisão, o corpo é sujo. Então, o Filho do Deus verdadeiro, espiritual e puro jamais poderia ter se tornado carne de verdade. A solução deles era o que chamamos de docetismo. Jesus era um homem comum, um fantasma ou um ser que só parecia humano. O Cristo, que era um desses éons divinos, desceu sobre ele no batismo como uma pomba e o abandonou antes da crucificação. Ou seja, não houve uma encarnação real. E, mais importante, não houve um sofrimento real de Deus na cruz, o que anula completamente a ideia de redenção. Exatamente. O sofrimento, a morte e a ressurreição corporal de Cristo perdem todo o sentido. E a tática deles era muito inteligente. Ireneu aponta figuras como Marcião e Valentim. Eles não chegavam com um livro sagrado novo. Eles pegavam o Evangelho, as cartas de Paulo e diziam: vocês não estão entendendo. Isso é um código, é uma alegoria. Por exemplo, eles diziam que os 30 anos da vida oculta de Jesus não eram um fato histórico, eram um símbolo para os seus 30 éons. A história da salvação virava uma charada para iniciados. Ok, entendi. Os gnósticos criaram essa mitologia super complexa, quase uma fanfic teológica, que esvaziava a fé de seu conteúdo histórico. Como é que se luta contra isso? Você não pode simplesmente dizer, não, não é assim. Ireneu inventou uma história melhor, uma contra-mitologia ainda mais elaborada. Aí que está a genialidade dele, e é onde o argumento se torna tão poderoso. Ele fez exatamente o oposto. Ele não inventou nada, ele não entrou no jogo da especulação. A resposta de Ireneu foi, em essência, profundamente simples e, por isso mesmo, demolidora. Ele apontou para o que era público, verificável e universal contra o que era secreto, fantasioso e dividido. Ele usou duas armas: a Sagrada Escritura, lida na sua totalidade, e a tradição apostólica. Vamos desempacotar isso. A Escritura eu entendo, mas o que ele quer dizer com tradição apostólica, tipo um conjunto de costumes? É muito mais do que isso. Para Ireneu, a tradição é o conteúdo vivo da fé, transmitido pelos apóstolos. E ele a apresenta de forma concreta no que ele chama de regra da fé. É um resumo do que todas as igrejas, do Oriente ao Ocidente, acreditavam e pregavam publicamente. Ele diz, no livro 1, todas as igrejas creem em um só Deus, Pai onipotente, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles existe. E em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, que se encarnou para a nossa salvação, e no Espírito Santo, que pelos profetas proclamou. Nossa, mas isso é basicamente o credo, a estrutura, os pontos principais. A gente reza uma versão disso até hoje nas missas. Então essa fórmula de fé já existia de forma tão clara em 180 depois de Cristo. Isso é impressionante. É a prova de que os pilares da fé não foram invenções de concílios séculos depois. Eles eram a espinha dorsal da identidade cristã desde muito cedo. E Ireneu esfrega isso na cara dos gnósticos. Ele diz: a igreja, espalhada pelo mundo inteiro, guarda essa fé como se morasse numa só casa. Ele menciona as igrejas na Germânia, na Ibéria, que é a Espanha, entre os celtas, no Egito, na Líbia. Todas, segundo ele, pregam a mesma e única fé. A mensagem é clara. A nossa fé é pública e unânime. A de vocês é secreta e cada professor gnóstico ensina uma coisa diferente. É o código aberto contra o sistema proprietário. Então, a garantia não era só o que se acreditava, a regra da fé, mas também quem a transmitia. Uma espécie de selo de autenticidade, uma linhagem. Precisamente. E isso nos leva ao segundo pilar, a sucessão apostólica. No livro 3, o argumento de Ireneu é brilhante. Ele diz: ok, vocês gnósticos dizem ter a verdade secreta dos apóstolos. Curioso, porque nós podemos traçar uma linha pública e ininterrupta de líderes, os bispos em cada cidade, que remonta diretamente aos apóstolos que eles mesmos nomearam. Se os apóstolos tivessem algum segredo, eles o teriam confiado a esses homens a quem entregaram a liderança das igrejas. É um argumento quase corporativo. Ele está pedindo para ver o organograma, o histórico dos diretores. Exato.
E para provar o seu ponto, ele usa o exemplo mais forte que tinha. Ele diz que seria muito longo listar a sucessão de todas as igrejas, então ele vai usar a principal, a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Uau! Ele está no século II, usando a Igreja de Roma e sua linha de sucessão de bispos como padrão ouro da ortodoxia. Essa ideia da primazia de Roma, que é tão central no catolicismo, já está aqui de forma tão explícita. De forma cristalina. E ele não fala de forma vaga. Ele lista os bispos de Roma. Ele diz que Pedro e Paulo entregaram o episcopado a Lino. A Lino sucedeu a Anacleto, depois Clemente, e ele continua a lista, nome por nome, até chegar a Eleutério, o 12º depois dos apóstolos, que era o papa na época em que ele escrevia. Mas essa lista é historicamente confiável? Digo, como ele, em Lyon, na atual França, sabia com essa precisão da linha de sucessão em Roma? Comunicação entre as igrejas era muito mais robusta do que a gente imagina. E Roma, como capital do império, era um ponto de confluência natural. Cristãos de todos os lugares viajavam para lá. O próprio Ireneu visitou Roma. Essa lista não era um segredo. Era um fato público e um motivo de orgulho. A garantia de que a doutrina pregada em Roma era a mesma dos apóstolos. Para Ireneu, qualquer doutrina que surgisse do nada, sem essa linhagem, era suspeita por definição. Ok, entendi a defesa institucional, regra da fé pública e sucessão apostólica verificável. Mas como essa briga teórica toda se manifestava na vida real, na prática do cristão comum que ia à igreja no domingo em Lyon? Essa é a melhor parte. Porque para Ireneu, a doutrina não era uma abstração. Ela se manifestava na liturgia, na oração. Vamos voltar ao problema central dos gnósticos, o desprezo pela matéria. O corpo é uma prisão, o mundo físico é um erro. Os corpos voltando à vida se tornam problemáticas, para dizer o mínimo. Exatamente. E a defesa final de Ireneu contra essa ideia vem de um lugar que, à primeira vista, pode parecer inesperado, mas é absolutamente genial. A Eucaristia, a comunhão. Como ele usa isso? É um dos argumentos mais lindos e profundos de toda a patrística. No livro 5, ele lança uma pergunta retórica aos gnósticos que é um golpe de mestre. Ele diz, e eu estou parafraseando, como vocês podem dizer que a nossa carne está destinada à corrupção e não terá parte na vida eterna se ela é alimentada com o corpo e o sangue do Senhor? Uau! A lógica é, se a matéria é má, por que Deus se tornaria matéria na forma de pão e vinho? E se nossos corpos, que são matéria, são considerados dignos de receber o corpo de Cristo, como eles podem estar condenados ao nada? É isso, a lógica é impecável, ele continua. O pão vem da terra, é fruto da criação. O vinho vem da videira, fruto da criação. Essa mesma matéria que os gnósticos desprezam. Pela invocação de Deus, esse pão e esse vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Nossos corpos, então, nutridos com este alimento, são selados para a vida. Eles não são mais apenas carne e sangue, mas membros do corpo de Cristo, destinados à ressurreição. A Eucaristia vira a prova viva da bondade da criação e a garantia da nossa ressurreição. A prática semanal da igreja era a refutação ambulante do gnosticismo, perfeitamente. E aqui temos uma das mais antigas e claras defesas da doutrina da presença real na Eucaristia. Para Ireneu, não é um símbolo, não é uma metáfora, é real. O pão terrestre, ao receber invocação, não é mais pão comum, ele diz, mas Eucaristia, composta de duas realidades, uma terrena e outra celestial. A liturgia da igreja não era um teatro, era o lugar onde a fé acontecia na prática para valer. A fé na encarnação, na bondade da criação e na esperança da ressurreição se tornava comida. Então o que a gente tira de tudo isso é que Ireneu não foi só um caça-hereges, ele foi um construtor. Ele solidificou a ideia de que a fé cristã não é uma filosofia secreta, mas uma realidade pública, histórica, sacramental e corpórea. Ele defendeu a carne, o corpo. Defendeu a integridade de toda a criação. Isso nos mostra que doutrinas que às vezes a gente pensa que são invenções medievais ou posteriores,
a importância da tradição, a sucessão apostólica, a primazia de Roma como ponto de referência, a unidade dos dois testamentos contra Marcião e a realidade da presença de Cristo na Eucaristia já eram pilares da fé menos de 150 anos após a ascensão de Cristo. E eram a própria estrutura do sistema imunológico da Igreja se defendendo da confusão. É uma imagem poderosa. Um sistema imunológico que usa a história e a matéria como seus anticorpos. Exato. E se a gente puder deixar um pensamento final, o coração de toda a teologia de Ireneu pode ser resumido num conceito belíssimo chamado recapitulação. Para ele, Cristo, como novo Adão, não veio apenas salvar almas individuais. Ele veio para reencabeçar, resumir e restaurar toda a criação em si mesmo, para uni-la novamente a Deus. Ele veio santificar toda a existência, incluindo nossa carne, nossa história, nosso mundo. Ele não veio nos resgatar do mundo, mas resgatar o mundo conosco. Isso. E essa visão o leva a uma de suas frases mais famosas e espetaculares. A glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. A glória de Deus não é algo abstrato e distante no céu. A glória de Deus é a humanidade, você, eu, todos nós, vivendo em plenitude, corpo e alma para aquilo que fomos criados. Uma ideia muito poderosa para fechar. E a reflexão que fica talvez seja essa. Como podemos hoje, em nossas vidas, viver de uma maneira que demonstre essa verdade? Que a nossa humanidade em sua totalidade, corpo, alma, trabalho, relacionamentos, não é uma prisão a ser desprezada, mas o palco onde a glória de Deus se manifesta. Como nossas ações podem refletir essa fé na bondade da criação que Ireneu defendeu com tanta paixão? Essa análise foi apenas um vislumbre da imensa riqueza de Contra as Heresias. É uma obra densa, mas absolutamente fundamental. Para quem se interessou, incentivamos a busca pelo texto completo. E, claro, convidamos para o nosso próximo encontro, continuando essa jornada pela mente dos pais da Igreja.